Começa agora o Jornada. Todas as semanas você acompanha aqui ações e projetos da Justiça do Trabalho. O programa conta com a colaboração dos tribunais do trabalho por todo o país. E no programa de hoje, você sabe a diferença entre servidor público e empregado público? Vamos esclarecer em uma reportagem especial. No quadro Direitos e Deveres, as dúvidas da corretora de imóveis e do dono da imobiliária. Quem vai responder as perguntas é uma juíza de Brasília, Distrito Federal. Em Fortaleza, ações do TRT do Ceará para estimular as conciliações e encerrar conflitos trabalhistas com maior rapidez. E no Jornada Extra, você vai conhecer o projeto DV na Trilha, que propicia agradáveis passeios de bicicleta a pessoas com deficiências visuais. A iniciativa conta com a participação de 2 servidores do TST. Tudo isso e muito mais, o Jornada está no ar. Para trabalhar no serviço público com vínculo de emprego, é preciso ser aprovado em um concurso. É o que determina a Constituição Federal, de modo a assegurar princípios como o da isonomia, da moralidade e da eficiência nas contratações. Mas você sabia que existem 2 tipos principais de concursados? Os servidores públicos e os empregados públicos? Em nossa reportagem especial de hoje, você vai saber as diferenças entre essas 2 modalidades e a quais regimes de trabalho estão submetidas. Veja só. Roberta Ribeiro Vajas, servidora pública há 4 anos. Ocupa o cargo de técnico administrativo na Procuradoria-Geral da República. Trabalha 7 horas por dia e conquistou a tão sonhada estabilidade. Vinícius Gabriel França, empregado público do Banco do Brasil há 4 anos. Trabalha 6 horas por dia. O que mais me chamou a atenção foi o crescimento que se pode ter na carreira, né? E também a questão da PLR, que é a participação nos lucros, que eu achei bem interessante, que estatutário não teria isso, né? O critério realmente, a estabilidade, né? Adquirir a estabilidade e ter isso para sempre, né? Para levar para a vida mesmo. E o horário também para mim era fundamental. O dia inteiro para mim, um trabalho de dia inteiro realmente não dá, porque são 5 filhas, né? Então eu preciso cuidar. Embora Roberta e Vinícius sejam concursados, há diferença entre eles. A principal é a lei que os rege. O servidor estatutário, como a Roberta, ocupa um cargo que deve ser criado por lei, regido por uma lei própria, a 8.112, com direitos e obrigações. Já o empregado público, que é o caso de Vinícius, possui um emprego sujeito a uma disciplina jurídica basicamente aplicada aos contratos trabalhistas em geral, com direitos e obrigações previstos na Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT. Se você é concurseiro ou pretende fazer um concurso, mas ainda não sabe em que modalidade a seleção se encaixa, basta pesquisar sobre o órgão ou empresa pública para o qual vai fazer a prova. Para ficar mais fácil de entender, o servidor público estatutário pode ser um trabalhador da administração direta formada pela União, Estados, municípios e pelo Distrito Federal. Se encaixam nessa modalidade, por exemplo, os ministérios ligados diretamente ao Poder Executivo. Há também servidores públicos nas autarquias, que compõem a administração indireta, como, por exemplo, o Instituto Nacional de Seguridade Social, o INSS, e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Já os empregados públicos trabalham em empresas estatais, que também formam a administração indireta, mas participam da atividade econômica do país. Essas empresas podem ser destinadas à prestação de serviços industriais ou econômicos em que o Estado tem interesse próprio ou considere conveniente à sociedade. Um exemplo, a Caixa Econômica Federal.
Além disso, pode ser empresas de sociedade de economia mista, que têm participação do poder público e de entidades privadas no capital e na administração, como, por exemplo, o Banco do Brasil. O servidor público estatutário federal possui estabilidade no cargo, mas para ter direito a ela, é necessário passar pelo estágio probatório de 3 anos de efetivo serviço, período em que a aptidão e a capacidade para o desempenho do cargo são avaliadas. Mas isso não quer dizer que esse servidor não possa ser exonerado caso cometa alguma falta grave. Tem o processo administrativo disciplinar, que a partir da Constituição de 88 exige-se obrigatoriamente que seja obedecido o devido processo legal, com contraditório e ampla defesa. Já um empregado público não tem estabilidade garantida por lei, mas para que seja demitido, é obrigatória motivação para a dispensa. Tal qualmente ocorre lá com o servidor estatutário, a jurisprudência passou a exigir para a demissão de um empregado público também que seja formado um processo, instaurado um processo e que se dê ao empregado público o direito de defesa e que essa demissão, se de fato resultar, seja motivada, seja fundamentada e que, como eu disse anteriormente, que seja franqueado o contraditório ao empregado demitido. Já para julgar os direitos e deveres desse empregado público, a competência é da Justiça do Trabalho, ao contrário do servidor público, cujas causas relativas ao trabalho são julgadas pela Justiça Federal. O empregado público, por ser considerado seletista, tem algumas vantagens, como o direito ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, benefício que não é dado ao servidor público. Há ainda outras diferenças. Se um servidor público estatutário se casa, é o que a gente chama de licença gala. Ele tem um afastamento de 8 dias. Já o empregado público ou o empregado privado seletista, ele tem 3 dias. Se é uma licença, se é, por exemplo, um afastamento por morte de uma pessoa da família, no serviço público estatutário o afastamento é de 8 dias também. Na iniciativa privada e o empregado público, da mesma forma, são apenas 2 dias. Tudo isso, quando eu me refiro à CLT, a gente não pode perder de vista que as convenções coletivas podem tratar de forma diferente da CLT, podem ampliar esses direitos. 30 dias de férias remuneradas, 13º salário, remuneração ao trabalho noturno e proibição de remuneração inferior ao salário mínimo são direitos idênticos nos 2 regimes. Um diferencial relativo aos servidores estatutários era a aposentadoria integral, mas o benefício deixou de existir em 2013. Quem ingressou no cargo depois de fevereiro de 2013 ou ainda vai ingressar, vai se aposentar com base no teto do INSS, como já era feito para os empregados públicos. Todos os trabalhadores, servidores estatutários ou empregados públicos ou empregados privados, doravante se sujeitarão ao teto do INSS. Ninguém se aposentará no Brasil recebendo mais do que, nos valores atuais, R$ 5.300 e poucos reais. Para quem deseja ser aprovado em concurso público, seja para se tornar um servidor ou um empregado público, a dica de quem passou é a mesma: ter foco e estudar muito. Tem que persistir, né? Desistir não, porque eu acho que isso é como se fosse uma fila. Uma hora vai chegar a sua vez e você vai passar. Se está estudando errado, conserta, faz um novo plano de estudos. Se nunca passar, muda também esse plano de estudos, porque tem alguma dificuldade que você precisa vencer ainda. Muito foco mesmo, determinação, decidir a carreira que vai seguir e nunca desistir, não desanimar com as reprovações, né, que vão ser muitas, jamais desanimar, nunca deixar ficar para baixo por conta disso, nunca desistir, realmente estudar, estudar e estudar. Vamos agora fazer um giro pelo Brasil para acompanhar algumas decisões da Justiça do Trabalho.
O TRT de Santa Catarina manteve multa de mais de R$ 2.000 por litigância de má-fé imposta a um caseiro que mentiu em processo trabalhista. O empregado alegou que havia prestado serviços por 20 anos em uma residência. No entanto, a empregadora comprovou que o contratou como autônomo para a realização de serviços rápidos e com intervalos de meses. Para o regional, o autor tentou usar o processo judicial para enriquecer às custas de outra pessoa. Uma empresa de reposição de vidros automotivos terá de indenizar em R$ 3.000 por dano moral uma ex-gerente que era pressionada a enganar os clientes, vendendo produtos paralelos como se fossem originais, sob pena de ser demitida. A ex-empregada sofria constantes agressões dos compradores quando percebiam que a mercadoria era falsa. O TRT de Minas Gerais considerou que as ofensas sofridas tinham relação direta com a ordem da empregadora, ofendendo a dignidade e a imagem da trabalhadora. A Companhia Docas do Rio de Janeiro terá de indenizar em R$ 10.000 por dano moral um guarda portuário que trabalhava desarmado e sem colete à prova de balas. O trabalhador era acionado para encontrar cadáveres nas imediações e coibir o uso de drogas, o que gerava insegurança e medo. Para o TRT Fluminense, era de responsabilidade da companhia a concessão de material adequado para a função. Além disso, segundo o TRT, a conduta da empregadora atentou contra a vida do empregado. No próximo bloco, no quadro Direitos e Deveres, vamos esclarecer as dúvidas trabalhistas da corretora e do proprietário da imobiliária. E ainda hoje a jornada extra de 2 servidores do TST. Eles participam de um projeto que propicia passeios de bicicleta a pessoas com deficiência visual. Nós voltamos em instantes. Vamos saber mais sobre a atuação da Justiça do Trabalho? Chegou a hora do JT em Ação. Na primeira reunião do ano do Colégio de Presidentes e Corregedores de TRTs, o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, o ministro Ives Gandra Martins Filho, assegurou que a Justiça do Trabalho funcionará com normalidade em 2017. Ele enfatizou os resultados positivos dos esforços empreendidos para a recuperação do orçamento destinado aos tribunais do trabalho. Assim será possível garantir o atendimento prestado aos cidadãos. A terceira edição da Pesquisa de Qualidade do Processo Judicial Eletrônico, PJE, desenvolvida pela Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, CSJT, revelou que o sistema instalado na Justiça do Trabalho é fácil de ser utilizado e satisfaz as necessidades dos usuários. A pesquisa foi aplicada para públicos distintos, como servidores e magistrados dos Tribunais Regionais do Trabalho, servidores e membros do Ministério Público do Trabalho, além de advogados que utilizam o sistema. As 7 varas do trabalho da capital sul-mato-grossense foram realocadas no Fórum Trabalhista de Campo Grande. O prédio foi reformado em decorrência do aumento da demanda prevista para os próximos anos. A sede possui 8 andares, com 2 varas por pavimento, bancos, sala de audiência e uma central de atendimento ao cidadão. Os direitos trabalhistas interessam a patrões e empregados. Hoje, no quadro Direitos e Deveres, vamos tirar dúvidas de uma corretora de imóveis e do proprietário da imobiliária. As respostas vêm de Brasília com uma juíza do trabalho. Veja só. Se eu for contratada por um termo de parceria, posso determinar os meus horários e férias? Em se tratando de verdadeiro contrato de parceria, os parceiros estão em igualdade de condições. Daí porque são os parceiros que definem os rumos do negócio, são os parceiros que definem os horários de trabalho, a dinâmica do negócio, a época de férias ou de afastamentos. Agora, se um dos parceiros ele está numa situação, digamos, de proeminência em relação ao outro, é um dos parceiros que define o horário, é um dos parceiros que define as férias, nós estamos diante de um contrato de emprego simulado. Não se trata de verdadeira parceria. Entre parceiros não há hierarquia. Eu posso contratar um corretor de imóveis como trabalhador temporário e pagá-lo apenas com as comissões das vendas realizadas? A questão de contratação temporária ou por comissões são coisas completamente diferentes. Em termos da legislação brasileira, é possível contratar trabalhadores temporários pelo prazo máximo de 2 anos,
mas desde que se trate de um serviço de caráter transitório. Mesmo assim, o contrato por prazo temporário, ele precisa ser documentado, ele precisa ser registrado. A outra possibilidade é da contratação por prazo determinado a título de experiência de um trabalhador empregado. E a experiência pode durar até 90 dias e também precisa ser documentada. Uma coisa, portanto, é a contratação de trabalhador temporário. A outra é a forma da remuneração a título de comissões. É possível pagar comissões para os trabalhadores em qualquer circunstância. Pode ser tanto um trabalhador empregado, quanto, por exemplo, a comissão pode ser paga a um trabalhador representante comercial ou um trabalhador autônomo. Não é a forma de remuneração que define se um trabalhador é empregado ou se um trabalhador presta serviços a qualquer outro título. Posso trabalhar para várias imobiliárias ao mesmo tempo? A exclusividade não é critério do vínculo de emprego nem de qualquer contrato. O trabalhador pode prestar serviços a diversos tomadores desde que não atrapalhe o seu compromisso com um dos tomadores. É possível, no entanto, que os contratos de trabalho ou de emprego contemplem cláusulas de exclusividade. Se o trabalhador, com essa cláusula de exclusividade explícita, violá-la, ele pode receber uma punição disciplinar e, inclusive, ter o contrato rompido. Mas não é a exclusividade que designa se um contrato é de emprego ou não. A cláusula de exclusividade é uma cláusula especial que pode constar tanto de contrato de emprego quanto de outros tipos de contrato de trabalho. Pode o corretor contratado ou autônomo entrar com ação de assédio moral contra a minha empresa? O assédio moral é uma forma de violência do cotidiano que acontece no ambiente profissional. A Constituição brasileira, ela prevê que qualquer cidadão está protegido contra qualquer forma de violência, inclusive a violência profissional. Daí porque os trabalhadores podem, sendo empregados ou não empregados, reclamar o seu direito de não sofrer violência no campo profissional. Daí porque, sendo empregado ou não sendo empregado, tem o direito de denunciar e de reclamar as hipóteses de assédio moral. No próximo bloco, vamos até Fortaleza conhecer iniciativas de estímulo à conciliação em conflitos trabalhistas. E no quadro Jornada Extra, o projeto DV na Trilha, em que pessoas com deficiência visual recebem auxílio para andar de bicicleta. Nós voltamos daqui a pouco. Começou a campanha de volta às aulas do TRT do Rio de Janeiro. Estão sendo arrecadados itens de material escolar nos fóruns da capital. Tudo vai ser doado à Associação Repartir, que atende crianças e adolescentes carentes em tratamento no Hospital Municipal Jesus, em Vila Isabel. Saiba mais em facebook.com/trtrj.oficial. Vamos até Fortaleza? Nossa equipe visitou o TRT do Ceará para conhecer o projeto de implantação do Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Disputas. O objetivo é estimular a busca do consenso entre as partes e encerrar conflitos trabalhistas de forma mais rápida. Saiba mais na reportagem de Carlos Balbino. Declaro aberta a sessão de conciliação. A partir desse momento, enquanto o trabalhador e empregado discutem a proposta de acordo, os responsáveis por organizar esse encontro acompanham a postos o desfecho da negociação, o esforço para levantar as ações que podem ser resolvidas por meio do diálogo, elaborar as pautas das audiências e entrar em contato com os envolvidos nos processos é recompensado toda vez que termina assim uma audiência. Ficou mais fácil porque a gente já tinha proposta antes, né? Que aí ficou mais fácil a gente estudar e avaliar se seria bom ou não, né? Colaborar para que o maior número possível de trabalhadores deixasse a sala de sessões do Tribunal Regional do Trabalho do Ceará tão satisfeitos quanto o Silvio foi o desafio dos servidores durante a Semana Nacional da Conciliação, realizada em Fortaleza. Durante os 5 dias de mutirão, cerca de 4.000 pessoas foram atendidas na primeira e na segunda instâncias. 643 acordos garantiram a quitação de mais de R$ 6.200.000 em dívidas trabalhistas. Do total de processos pautados,
88 eram da Caixa Econômica Federal. Sendo bom para ambas as partes, nada mais lógico do que firmar um acordo e, por fim, o litígio. Nós queremos ser parceiros na justiça, né? Então é nesse sentido também que a gente utiliza a nossa política de não recorrer, nossa política de conciliar. Com a implementação do Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Disputas e a estruturação do Núcleo de Conciliação que já existe, a expectativa é de que cenas como essa se repitam mais vezes no Tribunal Regional do Trabalho do Ceará. A partir de então, as audiências que hoje ocorrem 2 vezes ao mês deverão ser realizadas diariamente, mas em um outro local exclusivo para isso. A gente está vendo questão de espaço aqui no tribunal, já visitamos algumas áreas, fomos conhecer a experiência aqui no Ceará da Justiça Federal, que inaugurou um centro judiciário, um local muito bom, por sinal, e estamos contactando aqui com a administração em termos de ceder pessoas para se dedicar integralmente a essa função de mediação e conciliação. O desembargador, coordenador regional das conciliações do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, no Ceará, espera poder contar com pelo menos 10 servidores que se dediquem exclusivamente ao núcleo. Hoje, os que atuam no setor estão lotados ou na Secretaria Judiciária ou nas secretarias de turmas e acumulam atribuições das 2 áreas. O ideal, segundo ele, é que até o final do prazo de 180 dias, tempo previsto na resolução do CSJT para a implantação do Centro Judiciário de Conciliação, isso já esteja resolvido. É uma contribuição muito valiosa que a gente está dando para deixar de assoberbar o TST com o processo. A capacitação dos servidores para atuar na área já começou. O curso promovido para os interessados em se tornar mediadores atraiu, além daqueles que hoje dão uma força para a realização das audiências de mediação e conciliação, oficiais de justiça e assessores. De acordo com o secretário judiciário do Tribunal Regional do Trabalho cearense, antes de o núcleo começar a funcionar efetivamente, esse grupo passará ainda por um treinamento de 120 horas, com aulas práticas e presenciais. A programação para a formação dos conciliadores deve ser definida em breve. Realmente é uma experiência muito rica, muitas pessoas têm dúvidas, outras querem aprender cada vez mais e isso é muito gratificante ver que as pessoas, a gente vai poder contar com a mão de obra especializada, pessoas realmente muito capacitadas. 2 servidores do Tribunal Superior do Trabalho formaram uma dupla que serve de exemplo para qualquer pessoa. Logo depois do expediente, eles saem juntos para pedalar e aliviar a tensão do dia a dia. Um deles é cego e os 2 participam do projeto DV na Trilha, que propicia agradáveis passeios de bicicleta a pessoas com deficiência visual. É o que você acompanha no Jornada Extra de hoje. Mauro está no TST há 25 anos e atualmente trabalha no gabinete do ministro Augusto César Leite de Carvalho. Eu desempenho o trabalho de elaborar os projetos de votos que são submetidos ao ministro e, posteriormente, são levados para julgamento na turma do TST. Ricardo tem menos tempo de tribunal. São quase 3 anos no gabinete da ministra Maria de Assis Calcin. Desde o princípio, eu já vinha para o TST, eu já cursava Direito, então desde o princípio eu trabalho fazendo voto em agravo de instrumento. Mauro e Ricardo têm muito mais em comum do que se imagina. O esporte os uniu de uma forma diferente. Quem imaginaria que os 2 poderiam pedalar juntos? Mauro sempre gostou de esportes e havia sofrido uma lesão no pé que o deixou parado. Na bicicleta, ele encontrou um refúgio. Aí, encontrando um amigo de infância, falou: pô, eu estou pedalando, bora, vamos pedalar junto. E aí, num desses pedais, eu conheci o grupo DV na Trilha, que DV é de deficiente visual na trilha. Aí eu sempre tive vontade de participar de trabalhos com deficientes visuais, né? Porque na minha família tem casos de deficientes visuais, e até bem próximos. Então, quando eu vi, eu senti um chamado, foi uma coisa assim, muito boa. Quando eu encontrei, falei, é isso que eu quero participar, é isso que eu quero fazer.
Eu vou aliar o esporte e, ao mesmo tempo, fazer um trabalho junto com o deficiente visual. E foi aí que Mauro conheceu Ricardo, recém-chegado ao Tribunal Superior do Trabalho. Ricardo enxergava bem até os 8 anos de idade. Na época, ele teve um câncer e, devido às consequências do tratamento quimioterápico, perdeu a visão. Até então eu gostava de pedalar, eu era uma criança bem ativa, assim, nesse ponto. E depois que eu fiquei cego, eu não pude mais pedalar. Eu pedalei algumas vezes de uma maneira meio improvisada, assim, num ambiente amplo e tal. Mas acabou que não era uma coisa muito funcional. Foi muito bom, assim, depois de tanto tempo, eu poder ter aquela sensação de novo e hoje tá seguindo e tá direto brincando com isso e pedalando com o pessoal é muito bom. E os dois começaram a pedalar no DV na Trilha, que acontece a cada 15 dias no Jardim Botânico de Brasília. E em outros 3 dias da semana, eles vão para lugares diferentes. A gente fomenta a amizade, companheirismo, né? E um ajuda o outro, porque se eu acho que eu estou ajudando, eu sou muito mais ajudado, porque eles sempre me dão informações valiosíssimas, a alegria, o amor, o carinho de cada um, né? Isso é muito recíproco. Os dois são entrosados e possuem técnicas para evitar acidentes. Em trilhas fechadas, onde o risco é maior, Mauro é a visão de Ricardo. Além de alertar o parceiro, ele também descreve a paisagem. Como é trilha, né, às vezes é fechado, às vezes vem galho na frente, tem que baixar para um lado e para outro e tal. Isso é bom a pessoa que está na frente sempre avisar, né, até para evitar qualquer problema. E fora isso, também tem a descrição dos lugares que tu vai passando. Isso aí é mais porque, como a gente não está vendo, né, às vezes é legal saber o que tem em volta, coisas interessantes que estão passando e tal. Então esse diálogo, assim, essa interação é sempre boa. Eles mostram que tem capacidade de sobra. O Mauro perguntava se eu estava nervoso e eu sempre levei muito tranquilamente isso, assim, não tive medo, confiei desde o princípio. O pedal, assim, é aquilo que eu falei, assim, é difícil de botar em palavras, né, a gente curte muito fazer. Mas o DV na Trilha especificamente, assim, hoje eu vejo como o pedal sendo algo meio quase que coadjuvante, sabe? O pedal é mais um pretexto para o pessoal estar ali e ver as pessoas e a galera é sempre muito receptiva, são muitos amigos, a gente acaba fazendo amizade nesse meio. Então, assim, o pedal acaba sendo um pano de fundo para trocar experiências e para se conectar com as pessoas. Por hoje é só. O Jornada fica por aqui. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.